Como eu mostrei para vocês aqui os chakras, né? Nós temos, eu falei para vocês da energia prana. Então essa energia prana, ela está à nossa volta, ela está no universo como um todo, e é necessário que a gente assimile essa energia prana para que nós possamos ter uma qualidade de vida, uma qualidade de saúde melhor. E essa energia prana, para que ela flua no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual, mental, emocional, é necessário que ela entre através ou da nossa respiração, ou da nossa alimentação, ou do ar que nós respiramos, ou de alguma forma. Algumas pessoas precisam colocar os pés na terra, na grama, para que possa receber também essa energia prana. E o reiki, ele tem muito a ver com tudo isso, porque o reiki, ele age na nossa aura e ele age também aqui nos nossos chakras. E os chakras, eles estão ligados no nosso corpo emocional, no nosso corpo etérico, como eu falei para vocês, eles estão no nosso corpo etérico. E eles estão ligados diretamente às nossas glândulas endócrinas. As nossas glândulas endócrinas, elas secretam hormônios, que esses hormônios são liberados diretamente na nossa corrente sanguínea. Por isso é tão importante que esses chakras estejam em harmonia, que eles estejam equilibrados, e é aqui que o reiki vai agir. Então, o que é o reiki? O reiki, ele é uma terapia natural, complementar, integrativa, e ele é um sistema de energia. E o reiki, ele é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Em alguns países, ele já é oferecido, inclusive, por planos de saúde. Não é o caso do Brasil. O Brasil, em alguns lugares aqui do Brasil, ele já é oferecido pelo SUS. Então, o SUS, ele também trata com o reiki. Só que no caso do reiki, como eu falei para vocês, ele é uma terapia complementar. Ele não é uma terapia alternativa. Lá, quando você lê o documento lá da Organização Mundial de Saúde, vocês vão ver que lá está escrito uma terapia alternativa, só que ele não é alternativo, porque entende-se como alternativo quando você pode substituir o tratamento médico por esse tratamento alternativo, e ele não é alternativo, ele é complementar. Ele complementa as terapias médicas, o que os médicos eles fazem. Então, o reiki, ele não substitui o médico, o reiki, ele não substitui o remédio, o reiki, ele não substitui o psicólogo, ele não substitui o psiquiatra, ele é somente uma complementação do tratamento que algumas pessoas fazem. Então quer dizer que as pessoas saudáveis não precisam do reiki? Precisam. Porque eu vou colocar daqui a pouco um vídeo que eu achei muito interessante, que eu recebi ontem, e que é justamente isso: os nossos pensamentos moldam a nossa realidade. Então nós precisamos cuidar do nosso pensamento, e pela Organização Mundial de Saúde também, saúde não significa ausência de doença. E isso é muito verdade, porque às vezes o nosso corpo aparentemente está saudável, mas a nossa mente não está. Então, as nossas doenças, elas são somatizadas pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a se tratar bem antes da nossa doença aparecer, da doença aparecer em si. Então, o reiki, ele trabalha juntamente com os nossos sistemas. Então, nós temos sistema respiratório, sistema circulatório, sistema digestivo. Então, ele age junto desses sistemas através aqui do alinhamento dos nossos chakras. E o reiki, como que, eu coloquei uma colinha aqui, como que o reiki interfere nos sistemas do nosso corpo? Dentro do nosso corpo, o nosso sangue, ele circula através das nossas veias, através das nossas artérias.
E no caso do reiki, ele também age, ele circula através das nadis, que eu já mostrei para vocês também, que são esses canudinhos que a gente tem aqui dentro dos nossos chakras. Então, quando a energia entra, penetra aqui nos nossos chakras, ele usa esses canudinhos aqui, que são as nadis ou os nadis, e ele é mandado para todo o nosso corpo e ele chega lá nas nossas glândulas endócrinas. Então ele age assim. Lá dentro do nosso corpo nós temos as nossas células e as nossas células, dentro delas tem água e por fora delas tem água também. Então tem algum momento que essas nossas células elas têm que se abrir para mandar as toxinas que estão dentro delas para fora e aglutinar, né, dentro das células o que é bom. E nesse momento que elas fazem essa abertura para expelir o que não é bom e absorver o que é bom, elas comunicam entre si. Então, quando nós começamos a encher, bombardear o nosso corpo de pensamentos ruins, de pensamentos destrutivos, nós começamos, é mais ou menos como se a gente entupisse essas nadis, é como se a gente entupisse esse cano aonde a energia é absorvida no nosso corpo. Então, quando a gente começa a fazer isso, as células, elas perdem força de mandar, expelir o que é ruim, expelir o que é tóxico, porque elas circulam no nosso corpo e aí esses campos eles ficam bloqueados e elas não conseguem passar, então elas ficam fracas, elas se enfraquecem e elas não conseguem passar por ali, elas não conseguem expelir essas toxinas para os órgãos que são de responsabilidade de expelir essas toxicidades do nosso corpo, como por exemplo as glândulas excretoras, né, através do suor, através das nossas lágrimas. Então as células elas não conseguem fazer isso, expelir essa toxicidade do nosso corpo. E vai acumulando aquilo dentro das nossas células, vai acumulando aquilo dentro do nosso corpo e a gente não consegue expelir. A gente fica com essas toxinas armazenadas, estocadas no nosso corpo e os nossos chakras então começam a ficar entupidos, por assim dizer. Então a gente não consegue fazer essa troca de energia entre os chakras. Então é importante a gente trabalhar com o Reiki. O Reiki é somente uma das técnicas, uma das terapias que trabalha no nosso corpo energético. Se você conhece outras terapias, fique à vontade para usar também. Uma é sempre complementar a outra. O Reiki, então, ele age dessa forma no nosso corpo emocional, no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual, no nosso corpo mental. Ele desobstrui os nossos chakras para que a gente consiga receber essa energia prana, para que o nosso corpo esteja em equilíbrio e assim a gente consegue viver em harmonia, a gente consegue viver com felicidade, a gente consegue viver com saúde, porque a nossa saúde começa aqui, ó, nos nossos pensamentos. Quando acontece alguma coisa com a gente, acontece alguma coisa que você não é inesperado, alguma coisa ruim, inesperada. E aí o que acontece? Você gera uma emoção. A emoção, ela é do nosso corpo físico. Então, geralmente é uma expressão de face, é uma expressão do nosso corpo. É uma coisa que acontece ali naquela hora, é uma emoção. E aquela emoção, de acordo com como a gente reage, essa emoção, ela se transforma em um sentimento. Esse sentimento depende de como a gente trata o que aconteceu. E aí esse sentimento, ele gera na gente uma ação. E essa ação, às vezes, pode nos prejudicar. Então, é daí que surgem as doenças. É daí que vem as somatizações. A gente não precisa levar a ferro e a fogo as coisas que acontecem com a gente. E nos próximos dias, para quem não tem conhecimento de como o Reiki age, de quais são os pilares do Reiki, de quais são os princípios do Reiki, nos próximos dias a gente vai tratar a respeito disso também.
a importância da gente se vigiar, a importância da gente se observar, a importância da gente se perdoar e perdoar os outros também, tá? Então, meninos e meninas, eu espero que vocês tenham gostado desses esclarecimentos. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, vocês podem me perguntar ou aqui no grupo ou lá no privado também. E até a noite no nosso envio de reiki. Beijinho para vocês e até daqui a pouco.